infelizmente, 7,5% dos eleitores que estariam aptos a votar participaram do processo eleitoral da GEAP. É uma pena, isso mostra o quanto a categoria está descontente com a GEAP no Brasil inteiro. Primeiro, nós temos consciência que uma grande parcela de servidores se desfiliaram da GEAP e foram procurar outros planos alternativos no mercado, em virtude da má qualidade, da deficiência do atendimento, da má qualidade do serviço prestado pela GEAP. Ainda assim, nós entendíamos que era necessário disputar o processo. Apresentamos a nossa chapa, disputamos o processo com honestidade, com propostas concretas, e a nossa tentativa era de estar dentro do Conselho Deliberativo para melhorar a GEAP, para que a GEAP voltasse a ser a nossa antiga patronal. Perdemos a eleição num processo muito ruim, num processo onde a maioria dos eleitores não participou, não votou, porque a maioria dos eleitores, daqueles que estariam aptos a votar, são aposentados. Os aposentados não tiveram acesso ao processo de votação nas suas residências, nos seus computadores. A regra ficou ruim, porque o aposentado ele tinha que sair da sua residência, se dirigir a uma unidade do INSS, pedir por favor para um servidor no local de trabalho, numa APS, que franqueasse a ele um acesso no sistema de votação, no meio do trabalho, durante o expediente, no local de trabalho, atendendo aos segurados. O aposentado teria, para exercer o seu direito de escolher o Conselho Deliberativo, votar no Conselho Deliberativo, escolher o seu representante junto ao Conselho Deliberativo, ele precisava acessar o sistema de votação num local de trabalho. Ele é aposentado, ele tem que ter o direito, a maioria dos eleitores da GEAP é de aposentado, tinha que ter o direito de votar na sua residência. Isso cerceou o direito de voto? Foi cerceado o direito de voto do aposentado. O aposentado foi prejudicado, e é a grande maioria dos que têm direito a votar, dos que tinham direito a votar. Mas você, como candidato, chegou a alertar a GEAP sobre isso, sobre essa possibilidade de ocorrer um cerceamento do voto dos inativos, tendo em vista essa característica? Sim, através do nossos representantes na comissão eleitoral, tanto na comissão eleitoral estadual, o Aloysio Vilela era o nosso indicado na comissão estadual aqui no Rio de Janeiro, quanto a doutora Eli Enay, que era a nossa representante pela ANASPES na Comissão Eleitoral Nacional em Brasília, onde o processo foi organizado. Para vocês terem uma ideia, o processo deveria se dar numa determinada data, no mês passado, no mês de junho, e foi apresentados os prazos para a apresentação das chapas. A única chapa que cumpriu o prazo e cumpriu a regra e que se apresentou para o processo e que estava habilitada a disputar o processo eleitoral era a nossa chapa. Esse seria um processo de chapa única, porque as outras chapas não apresentaram as suas candidaturas em tempo. E aí houve uma argumentação de que a nossa chapa ao Conselho Fiscal deveria ser impugnada, e a Comissão Eleitoral Nacional aceitou a impugnação. Ao avaliar a impugnação, descobriu, se certificou que não havia a impugnação, a nossa chapa ao Conselho Fiscal não poderia ser impugnada, e por conta disso alterou a data de inscrição das chapas. Inclusive nós tivemos o problema porque a eleição era para ter se dado no início do mês de junho, passou para uma segunda data ainda no final do mês de junho, 27, 28, se eu não me engano, e a terceira data foi essa de 4 e 5 de julho.
E aí aquelas chapas que não se inscreveram na data correta acabaram tendo uma chance de poderem se inscrever no novo calendário apresentado pelo presidente do INSS. E isso nos trouxe um prejuízo, porque nós cumprimos o regulamento, fomos prejudicados no primeiro momento porque foi feito o questionamento à nossa chapa ao Conselho Fiscal. A comissão eleitoral... Mas ela não chegou a ser impugnada, não. Ela foi impugnada no primeiro momento, depois se reverteu a decisão da comissão eleitoral e deveria ter sido apresentado somente a nossa chapa ao Conselho Fiscal e a chapa 1 ao Conselho Deliberativo. Mas aí reabriram os prazos. O que nos traz aqui, o que nos deixa com maior insatisfação, é pelo fato dos servidores aposentados não terem o seu direito, né? Pleno de poder votar. Eles tiveram dificuldade. A outra questão que também nos trouxe preocupação e que nós alertamos é que deveria existir, nas comissões estaduais, deveriam existir polos, né, de votação nas gerências executivas para garantir que aqueles servidores que tivessem dificuldade, ou encontrassem dificuldade, ou tivessem algum impedimento, né, mesmo que momentâneo, por conta até mesmo da incapacidade do sistema. O sistema, por diversas vezes, a Intraprev deu, que a gente chama de intranet, a Intraprev deu pau, não funcionou. Várias pessoas, ao tentarem votar, não tinham o acesso estava negado por um problema de link. E o regimento dizia que deveria existir polos, e esses polos seriam nas gerências executivas. A exemplo do erro, no Rio de Janeiro, só existiu um polo na gerência executiva centro, aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí você para pensar que um servidor ativo que teve dificuldade de votar... Polo de votação, é isso? Polo de votação, onde a pessoa iria votar na cédula, numa urna, porque ele encontrou dificuldade de votar através do sistema online. Aí ele se dirigiria a esses polos. E não ocorreram os polos, não existiu, só existiu um polo no Rio de Janeiro. Já pensou, quem está no interior vai sair do interior para vir ao Rio de Janeiro, na gerência centro, para poder votar. Não houve uma ampla divulgação para que os aposentados votassem. Eu desafio o INSS, a Comissão Eleitoral Nacional, e desafio os representantes do governo que ficaram responsáveis, os representantes do governo no INSS, que ficaram responsáveis pela organização do processo eleitoral, a provar que houve ampla divulgação para esse processo eleitoral para os aposentados, assim como também, né, foi muito ruim a divulgação para os ativos. No dia da votação tinha servidor que não sabia que ele estaria apto a votar para escolher o representante do Conselho Deliberativo da GEAP. O servidor ativo no local de trabalho, porque não sabia, não tinha conhecimento. Eu não estou aqui dizendo que esse cerceamento, essa dificuldade que foi apresentada aos aposentados e também aos ativos que tiveram dificuldade para votar nos 2 dias de eleição, mesmo nos seus locais de trabalho, por conta da queda do sistema, né, da falta de capacidade operacional do link, né, do SISREF, para que o servidor pudesse ir ao link da votação da GEAP, prejudicou somente a nossa chapa. Com certeza prejudicou as 3 chapas concorrentes ao Conselho Deliberativo. Agora, nós tivemos um prejuízo maior a partir do momento que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que tem o maior número de assistidos da GEAP. Consequentemente, até por sermos uma antiga capital da República, nós temos o maior número de servidores públicos do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, mais de 30% dos servidores públicos federais estão concentrados no Rio de Janeiro. Consequentemente, se houve uma dificuldade e se a nossa categoria eleitora nesse processo também é formada pela maioria por aposentados, consequentemente a nossa chapa, por ser uma chapa oriunda do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Deliberativo, foi a chapa mais prejudicada. Agora, o que me fica aqui como uma grande insatisfação para nós do sindicato, né, é o fato de que os assistidos da GEAP, né, acabaram sendo prejudicados no sentido de poderem votar
e tentar melhorar a GEAP. A incapacidade apresentada pela GEAP, pelo INSS, e a dificuldade apresentada foi um desrespeito aos nossos aposentados, foi um desrespeito aos nossos trabalhadores mais envelhecidos, aqueles que já contribuíram e que continuam contribuindo, que mesmo aposentados continuam na GEAP. No dia 26 de julho agora, após a eleição, o processo eleitoral aqui do nosso sindicato, do Sindicato do Rio de Janeiro, nós vamos estar realizando o 3º encontro da GEAP aqui no sindicato. Nós temos constantemente chamado os nossos trabalhadores e trabalhadoras, nossos companheiros, aposentados, ativos, pensionistas, aqueles que são assistidos da GEAP, para que possam participar desses encontros onde nós debatemos, né, a GEAP como um todo. Né, e contamos com a presença das pessoas aqui. Nós vamos continuar alertas, vigilantes, vamos continuar denunciando, vamos continuar cobrando, né, a melhoria na qualidade da prestação do serviço, do atendimento. Nós vamos estar atentos, né, ao que vem acontecendo. Nós estamos próximos aqui à superintendência da GEAP aqui no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega. Já alertamos, já avisamos que se houver necessidade, né, temos evitado ir ao confronto e radicalizar as nossas ações, mas se houver necessidade de organizar a categoria para ocupar a GEAP aqui no Rio de Janeiro, na superintendência do Rio de Janeiro, nós vamos ter dificuldade, nem dúvida nenhuma. Se tivermos que fazer, nós iremos fazer. Vamos continuar cobrando. Agora, nós não concordamos com o resultado. E o recurso, Wagner? Nós já apresentamos hoje, na data de hoje, dia 10 de julho, um recurso administrativo, primeiro recurso administrativo, a comissão eleitoral, onde nós apresentamos vários argumentos, entre os argumentos, a falta de publicidade, né, a ampla divulgação. Nós apresentamos a dificuldade que foi colocada e o cerceamento do direito do voto aos aposentados, e a dificuldade que também foi encontrada para os servidores ativos no link no seu local de trabalho, porque misturou o link da GEAP com o sistema que o servidor utiliza nas APS para trabalhar, atendendo ao público, ao mesmo tempo atendendo ao público ali no local de trabalho, onde ele está atendendo aos nossos segurados da Previdência, naquele monitor, naquele computador, naquele equipamento que ele vota. Está sendo avaliado, né, hoje? Que está sendo avaliado, inclusive, para a questão da produtividade, das metas que os servidores têm que cumprir, né, para poder receber os seus pontos lá, da avaliação individual. Também a questão quando a comissão eleitoral julgou improcedente o pedido de impugnação da nossa chapa do Conselho Fiscal, ela não deveria ter reaberto o prazo de inscrição para aqueles que não cumpriram datas e não cumpriram as exigências, né, porque as outras chapas não cumpriram datas e nem cumpriram as exigências, as duas chapas, a chapa 2 e a chapa 3. E com o recebimento do recurso contra a nossa chapa do Conselho Fiscal, consequentemente o INSS entendeu que deveria prorrogar a data de inscrição, e isso nos causou um prejuízo, porque nós... Prorrogar a pedido das outras chapas? Não a pedido das outras chapas, não posso nem dizer se foi. Se foi a pedido das outras chapas, é pior ainda. Uma decorrência do... É pior ainda, mas consequentemente em decorrência de uma pressão exercida, né, pelos outros que perderam o prazo, né, que não tiveram competência de fazer as suas inscrições no tempo hábil, e apelaram, né, para que a direção do INSS mudasse a data da eleição. Isso é um outro elemento. 3 datas para uma eleição é um elemento que tem que ser levado em consideração. Posso dizer que hoje o presidente do INSS, já saiu uma publicação no Diário Oficial da União hoje, onde o presidente do INSS proclamou o resultado.
sem prejuízo dos prazos recursais. Nós recorremos administrativamente e estamos ingressando amanhã na Justiça Federal em Brasília com uma ação assinada aqui por mim, patrocinada pelo Departamento Jurídico do Sindisprev do Rio de Janeiro, que eu sou candidato do sindicato, escolhido, eleito pelo nosso sindicato, e nós estamos ingressando amanhã na Justiça Federal em Brasília com um pedido de liminar para suspender o resultado do processo eleitoral e que a Justiça avalie a necessidade, nós estamos apresentando, de que se haja uma ampla divulgação, que seja apresentado um novo calendário com tempo suficiente para que os servidores possam receber a comunicação, interagirem com o processo eleitoral, saberem como proceder para votar, e que a comissão eleitoral encontre um mecanismo que garanta que a maioria dos nossos assistidos, eleitores da GA, possa votar, que é o caso dos aposentados e aposentadas, que são a maioria. Eles é que tem que ter o privilégio e a preferência para poder votar pelos anos que já contribuem. E ficaram alijados, né, do processo, infelizmente. A garantia isonômica, essa daí é incontestável, não tem ninguém que possa dizer que foi garantido. O que nós estamos propondo é o seguinte: se existe um mecanismo para o ativo votar, tem que se garantir um mecanismo idêntico, parecido, próximo, igual para o aposentado votar, certo? Outra questão, se o servidor não é obrigado a ter um computador para poder votar, esse é um outro mecanismo. Eu reputo aqui a capacidade, né, de nós chegarmos a um processo eleitoral onde se vote pela internet. Eu acho que é um avanço, mas tem que se levar em consideração que vota na internet quem tem acesso à internet para facilitar o acesso, mas quem não tem o acesso à internet, porque não são todos os brasileiros que têm acesso à internet, tem que ter um mecanismo que garanta a eles o direito de voto. Certo? Que não pode dizer para o servidor que ele vai sair aposentado, envelhecido, adoentado, entendeu? Que ele vai sair de casa para procurar uma agência do INSS, pedir por favor, quase que mendigando, né, esmolando um favor de um servidor, para que ele possa utilizar o sistema disponibilizado ao ativo, por favor, com uma benevolência para que ele possa votar. Quando ele poderia ter o direito de votar em casa, se ele tivesse o acesso também pela internet, nesses casos, ou que ele pudesse votar em polos, que no Rio de Janeiro só existia um no centro da cidade, que não atendeu à necessidade dos eleitores do interior que tiveram dificuldade de votar. Como é que alguém vai sair de 300, 400 quilômetros da capital para vir ao Rio de Janeiro para poder votar, porque não conseguiu votar no sistema online? Esses absurdos é que nós esperamos que a Justiça entenda, que a Comissão Eleitoral, né, Nacional tenha a capacidade, né, de rever conceitos e que possa rever esse processo. A nossa posição aqui é que se abra novo prazo e que a eleição se dê com todas as garantias necessárias e possíveis para que todos os servidores inscritos possam votar. Olha, votaram quase 4.500 servidores, que corresponde a 7,5% dos servidores que teriam direito de votar. Ou seja, 92,5% dos servidores, quase que 100%, 92,5% dos servidores aptos a votar, não votaram. E a maioria é de aposentado. Então, alguma coisa está errada, né? E esperamos... Os que votaram os que votaram, a maioria é ativo. Pode-se dizer que 95%... Mas a maioria do colégio possível... É aposentado pensionista que não teve o mesmo direito e a mesma acessibilidade ao mecanismo para poder votar.
Olha, nós tivemos 1.600 e poucos votos, perdemos 184 votos. O que a gente tem que fazer aqui é agradecer essas quase 1.700 pessoas que votaram na nossa chapa. É uma diferença muito pequena, entendeu? Para o Rio de Janeiro é um prejuízo muito grande. Para os associados da GEAP, o prejuízo, de forma geral, para todo o Brasil, o prejuízo é muito grande, porque nós não somos chapa branca do governo. Nós, o sindicato, o Sindusprev do Rio de Janeiro, tem independência política, financeira, é autônomo, é um sindicato de luta que tem mais de 30 anos de militância organizando greve, paralisações, movimentações, resistência, desde a ditadura, Nova República, Collor. Nós lutamos contra a disponibilidade do governo Collor, contra as demissões do governo Collor, lutamos contra a gestão do Itamar, os 8 anos do Fernando Henrique tirando direito dos servidores públicos, né, a reforma da Previdência do Lula, né, agora estamos organizando as nossas greves, as nossas movimentações contra o governo Dilma, um sindicato que não se curva, que não se rende, e a nossa chapa, a nossa representação nessa chapa era de cumprir o papel, né, de um representante do Sindusprev do Rio de Janeiro junto com o Conselho Deliberativo. Eu acho que todos os mecanismos utilizados para que a nossa chapa perdesse essa eleição, né, todos esses pontos que nós abordamos aqui, e que a derrota chegou, né, com 184 votos de diferença, foi arquitetado para que, pensado, calculado, as prorrogações de datas para a eleição, me parece que foi um instrumento utilizado para que nós não ganhássemos essa eleição, para que os servidores do Rio de Janeiro tivessem a dificuldade de poder, principalmente os aposentados, de poderem votar. E, consequentemente, que a nossa chapa não ganhasse. Sabe por quê? Porque nós íamos dar trabalho. Nós íamos denunciar, botar o dedo na ferida, fazer escândalo, colocar na imprensa, panelaço, apitaço, ocupação, que fosse necessário para mostrar as mazelas, né, que são praticadas pela GEAP, pela direção executiva da GEAP, que é indicada pelo governo federal. Então, essa independência, essa autonomia e essa autoridade que nós tínhamos aqui em representar o Sindusprev do Rio de Janeiro e os compromissos que nós assumimos nos nossos programas é que nos qualificava para poder estar ocupando um cargo do Conselho Deliberativo da GEAP. Esperamos que o Conselho Deliberativo possa rever, através do recurso que nós apresentamos hoje, que a Justiça também possa rever e também possa nos garantir liminar para que a gente possa estar participando do processo com a capacidade de atender os interesses do conjunto dos associados, mas não podemos deixar de agradecer a esses 1.700, primeiro aos quase 4.500 trabalhadores que votaram no Brasil inteiro, mas especialmente aos quase 1.700 votos que nós conseguimos para a Chapa 1, no Rio de Janeiro e nos outros estados da federação, onde nós ganhamos a maioria dos estados. A nossa chapa ganhou na maioria dos estados, perdeu 4, 5 estados, mas o total de votos nos levou à derrota e nós vamos continuar alerta, vamos continuar lutando, vamos continuar alerta, vamos continuar reivindicando a GEAP, né, como um patrimônio do conjunto dos trabalhadores da Seguridade Social, não só dos servidores do INSS, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, todos os servidores que compunham o antigo SIMPAS, né, os servidores que hoje fazem parte da Seguridade Social, que são os verdadeiros fundadores da antiga patronal, que depois se transformou nessa porcaria que se encontra a GEAP hoje. O que nós temos aqui é que agradecer e dizer que nós vamos continuar lutando, sempre. Quem tem medo de lutar, né, quem não tem coragem de lutar, quem tem medo de lutar não pode ser sindicalista, não pode, entendeu, estar à frente das lutas, das batalhas, e não é o nosso caso. Não é o caso do nosso sindicato, não é o caso dessa representação aqui, nossa. Quero agradecer aqui ao companheiro Campos, que nós ganhamos a eleição lá no estado
do Amazonas, agradecer ao empenho dos companheiros da ANASPES, que também compuseram a chapa conosco, que nos ajudaram a chegar a esses quase 1.700 votos. Nós fizemos a nossa parte, infelizmente o governo não fez a parte dela, a comissão eleitoral vacilou, entendeu? Infelizmente vacilou, mas o Síntese Prévio do Rio de Janeiro, a ANASPES nacional, através do companheiro Rolando Medeiros, através do companheiro Zé Campos do estado do Amazonas, estamos aqui publicamente agradecendo aos votos e torcendo que a gente possa voltar para essa disputa, né, e que a gente consiga atingir o resultado, já que o governo criou as dificuldades, né, para que nós pudéssemos atingir o resultado com a vitória. Até porque nós éramos a chapa única para esse processo, mas eles nos golpearam 2 vezes, mudaram as datas 2 vezes para garantir que outras chapas viessem disputar o processo. E era óbvio que quanto mais chapas disputassem, mais fracionado ficaria o resultado, consequentemente a possibilidade de vitória ficaria menor. Nós tínhamos consciência disso. Infelizmente, esse foi o comportamento do governo, e que nós repudiamos. Por isso que nós estamos aqui apelando à Comissão Eleitoral e à Justiça para que a gente possa voltar para esse processo eleitoral e disputar o processo eleitoral. Se perdermos de novo, mas aí nós podemos dizer, perdemos num processo democrático, amplamente divulgado, com a garantia para para que todos os servidores filiados à JAP pudessem votar. Aí a história é outra, mas do jeito que foi, aqui não é chororô de derrotado não, é porque dessa forma nós não vamos aceitar esse resultado. É isso, agradecer mais uma vez aos companheiros e companheiras que trabalharam, que nos apoiaram, que lutaram e que votaram na chapa 1. E a luta continua, e vamos em frente.